nós vamos tratar do assunto vírgula flutuante, ou em inglês floating point. Os processadores, frequentemente, eles têm suporte em hardware para realizar operações em números com vírgula, que são os números reais. Então, até o momento, nós vimos as instruções MIPS que trabalham com números inteiros, ADD, subtract, deslocamento. Mas nós temos também no processador MIPS uma arquitetura de instruções de ponto flutuante, que são as instruções que vão servir para a gente processar números com vírgula. Então, em computação, nós temos um padrão importante, que é o padrão dos engenheiros eletrônicos e eletricistas, que é o I3E 754. Esse padrão, ele define dois formatos de números em vírgula flutuante, que é o de precisão simples e o de precisão dupla. Então nós temos lá um formato de precisão simples que trabalha com 32 bits de tamanho e o de precisão dupla trabalha com 64 bits de tamanho. Vocês que já programaram na linguagem C, vocês sabem que aqui, quando a gente trabalha na linguagem C, para números com vírgula, a gente usa lá o float. Então o float é o precisão simples, que é o de 32 bits. E o precisão dupla é o double, que trabalha com 64 bits. Né? Qual a diferença entre os dois? O double ele tem uma precisão maior, então eu consigo representar mais casas depois da vírgula, e tem uma faixa de representação também mais ampla. Eu consigo representar grandezas maiores se eu utilizar o double. Né? Um com 32 e com 64 bits. Esse padrão foi importante porque permite que fabricantes de diferentes indústrias, eles padronizam a representação. Então fica mais fácil para o desenvolvimento dos compiladores, do software básico, trabalhar com um padrão de representação, que é esse padrão aqui, 3E754. Então o MIPS trabalha também com esse padrão 754. No passado era muito comum alguns processadores não terem suporte em hardware para realizar essa tarefa. Então tudo era realizado pelo software. Se eu precisava fazer uma operação de dois números fracionários, o próprio software básico tinha a responsabilidade de fazer isso. Com o desenvolvimento da indústria, começaram a surgir os chamados coprocessadores matemáticos, ou chamadas unidades de ponto flutuante. Então lá na placa-mãe havia o processador principal, que realizava as operações em inteiros, valores inteiros, e um outro processador, ou um espaço na placa lá para eu anexar, inserir um outro processador que ia trabalhar só com instruções em ponto flutuante. Então a arquitetura MIPS, na sua concepção, ela tem esse formato. Então eu tenho um processador principal de inteiros e eu tenho um processador dedicado, que é chamado de coprocessador, que é o coprocessador 1, que ele é dedicado para instruções em ponto flutuante. Então, esse coprocessador, que é o coprocessador 1, ele vai implementar, definir essas instruções para a gente trabalhar com números reais. Então, nesse coprocessador, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter os registradores de F0 até F31, que são registradores de tamanho de 32 bits cada um, que permitem trabalhar com as instruções especiais para vírgula flutuante. Então eu tenho esses registradores de F0 até F31 e um conjunto de instruções. Então, já dando um exemplo aqui, se eu tenho essa instrução aqui, add.s. Se eu coloco isso aqui no meu programa, add.s,
significa que essa instrução vai ser executada no coprocessador 1, que é o coprocessador de vírgula flutuante, o coprocessador matemático. Então eu vou fazer aqui uma operação, ó, F2, F1, F0. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma soma de F1 mais F2, dos dois valores aqui, e armazenando o resultado em F2. Então a sintaxe é muito similar à sintaxe para números inteiros. Mais um exemplo. mu.s F1, F2, F3. Então aqui mais um exemplo. F2, F3. Então aqui eu estou fazendo uma multiplicação de dois valores e armazenando o resultado no registrador F1. Então as operações em ponto flutuante, em vírgula flutuante, elas trabalham com os registradores do banco de vírgula flutuante. Então eu não posso realizar uma add.s usando T0, T1, que são os registradores que a gente já conhece para inteiro. E a gente vai precisar usar esses registradores. Aí uma dúvida que surge é como que eu coloco os valores nesses registradores. Aí eu tenho assim, basicamente duas formas diferentes de fazer isso. Então se eu quero multiplicar dois valores aqui, eu preciso carregar valores nesses registradores. Então eu tenho assim duas formas para fazer isso. A primeira forma é usar a instrução loadWord C1 para dentro de F2, um valor que vem lá da memória. Então o que eu tenho aqui? Ó? Vamos ver por partes. LoadWord é similar à instrução que eu tenho para inteiros. C1 dizendo que eu vou carregar, ao invés para o registrador, para o banco principal, eu vou jogar para o banco C1, que é o do coprocessador C1. Vou jogar para F2 o valor que vem da memória a partir desse endereço. Ok? Então aqui eu estou trazendo da memória e jogando direto lá no banco. Uma outra forma de colocar valores lá no banco de vírgula flutuante é usar uma instrução como essa aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui nessa instrução? Move to, MT, ó, move to, quer dizer, movimente para o registrador C1. Eu estou movimentando um valor que está no banco de inteiros, em T0, eu estou movimentando para o registrador F3. Então essa figura aqui, ela dá para vocês o panorama de como que a gente usa essas instruções. Então eu posso usar o loadWord para trazer os valores para o banco, e eu posso usar também move to C1 para colocar valores lá. Da mesma forma, eu posso tirar um valor, movimentar um valor do banco de vírgula flutuante para a memória usando a instrução StoreWord C1. E eu consigo também movimentar valores do banco de flutuante para o banco de inteiros usando a instrução MoveFrom, MFC1. Então eu posso fazer isso também. Agora um detalhe importante. Toda vez que eu faço essa movimentação da memória para o banco de vírgula flutuante, ou eu pego do banco de inteiros e coloco o valor para ponto flutuante, é muito importante usar as instruções de conversão. Então eu tenho algumas instruções aqui que elas são de conversão. Então essa instrução aqui, por exemplo, ó, o que ela faz? Vamos imaginar que eu fiz o seguinte, ó, eu movimentei do banco de inteiros e joguei para o registrador F3 um valor. Então percebam que o valor veio na representação de inteiros, que a gente já viu que é a representação em complemento a 2. Quando eu passo para lá, ela vai também em complemento a 2, então eu preciso converter ela para o formato de precisão simples.
né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, o F3, antes de usar, eu preciso fazer essa operação aqui, por exemplo. Eu vou pegar o valor de F3, que está na representação em complemento a 2, e eu vou converter para precisão simples. Então, ó, converta a partir de Word para precisão simples. Então eu posso fazer essa conversão aqui, né? Porque aqui na precisão simples a gente tem aquele formato lá que a gente tem os 1 bit aqui para o sinal, 8 bits para o expoente e o restante aqui, que são 23 bits, para a mantissa. Então aqui o expoente, aqui a mantissa, que é a parte fracionária, e aqui o sinal, né? Então essa é a representação. Então eu tenho que pegar o número que está em complemento a 2 e encaixar nesse formato, no formato I3E754, precisão simples. Então a dica básica é sempre quando eu movimento de um banco para o outro, eu tenho que tomar cuidado com essa conversão. Eu tenho que realizar essa conversão antes de processar, senão o resultado não vai dar certo, né? Porque eu estou simplesmente movimentando. Quando eu faço esse load word aqui, eu estou trazendo uma word da memória, né? Então, a menos que o MARS, o software básico, faça para nós isso de forma automática, a gente tem que se preocupar na programação. A gente tem que trazer e realizar a conversão dos valores. Então, esses são os detalhes importantes. Então, a gente viu aqui os registradores, alguns exemplos de instruções, né? Instruções de movimentação de dados e instrução de conversão, que são os aspectos assim, mais importantes de vírgula flutuante. Agora, nós vamos passar lá para o computador, para a tela do MARS, para ver dois exemplos. Aqui nós temos um exemplo da importância de realizar a conversão. Então vamos lá. Então, em um primeiro momento, nós temos aqui um programa que carrega para T0 o valor 15 e o T1 e para o T1 o valor 10, usando essa pseudo-instrução aqui. Ó. Então, estou carregando um imediato para o T0 e carregando mais um imediato para o T1. A partir dessa linha, da linha 10, eu estou transferindo esses valores do banco de registradores inteiros para ponto flutuante. Então, aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, isso aqui é equivalente ao F0 receber o valor de T0. E aqui o F1 recebeu o valor de T1. Então, aqui eu só transferi a informação de um banco de registradores para o outro. Aqui eu estou realizando a conversão. Então, aqui o que está sendo feito? Eu estou convertendo agora o valor para representação em precisão simples. A gente percebe essa diferença quando a gente manda executar o programa. Então, aqui, quando eu vou executar o programa, então eu executei os dois load e immediate. Então, eu tenho aqui nos registradores T0 e T1, eu tenho os valores 15 e 10. Agora eu vou mandar esses registradores, o valor desses registradores, para o banco de vírgula flutuante. Então, quando eu mando esses valores, percebo que os valores que aparecem aqui para mim lá no MARS não são aqueles que eu espero, que é o valor 15 ou 10, porque a princípio eu tenho um número complemento a 2 colocado lá nesses registradores. Só a partir dessas duas últimas linhas que eu faço a conversão, que eu vou ver os valores convertidos lá no MARS. Né? Então aqui, essa é como que eu devo proceder para realizar a conversão. Após realizar a conversão, aí então eu posso trabalhar esses valores. Então, supondo eu quero fazer uma soma em precisão simples, eu vou fazer F2, F1 e F0. Então, essa soma aqui, agora, para mim, pode ser realizada, porque eu tenho os dois valores já representados em precisão simples. Neste exemplo, nós estamos realizando a soma de dois valores em precisão simples,
Só que ao invés de pegar o valor do banco de inteiros, eu estou pegando o valor da memória. Então, como que eu especifico que um valor para o montador que o valor é em precisão simples? Então é o ponto float. Então aqui eu tenho x, y e z, 3 floats e os valores dos floats. Primeira coisa que eu faço no meu programa, carrego ponteiros para essas variáveis e faço load word para as duas primeiras, para os dois primeiros operandos. Aqui no meu exemplo eu quero somar 3.14 mais 2. Então eu carrego, usando o load word C1 para carregar lá para o F0 e depois para o F1. O load word C1 ele já faz a conversão dos valores, então eu não preciso me preocupar em usar a instrução CVT para realizar a conversão. Então aqui eu já vou ter lá em F0 e F1 valores em precisão simples. O add.s vai fazer a soma dos valores e aqui, por fim, eu armazeno com o story word C1, quer dizer, eu vou armazenar na memória, a partir do coprocessador C1, o valor que está no registrador 12 para o ponteiro S2. O S2 para mim é o Z, então eu vou atualizar em memória o Z com a soma dos dois valores. Aqui eu tenho duas syscalls, que foi assunto da aula anterior. Uma syscall para imprimir o valor em tela, então eu vou imprimir o valor de F12. E aqui uma syscall para finalizar o programa. Então eu vou mandar executar esse programa. Então está lá o resultado, 5,14, que é o resultado da soma. E aqui, usando essa foi a syscall para impressão, né? E a syscall última aqui, que é a syscall 10, foi para finalizar o programa. Neste exemplo, nós temos agora o uso do número em vírgula flutuante, precisão dupla. Então aqui eu tenho dois valores e eu tenho as instruções que trabalham com precisão dupla. Load address, o load address não muda, quer dizer, o endereço da variável. S0 vai receber um ponteiro e S1 vai receber outro ponteiro. Né? Lembrando que aqui a variável B ela vai estar 64 bits à frente, né? Porque o tipo double aqui da primeira variável ocupa 64 bits, então eu vou ter mais, a partir disso eu tenho a variável B, né? Aí eu faço aqui load word C1, o que está acontecendo? Ao invés de trabalhar uma load word, agora é o LDC1. O que a instrução LDC1 faz? Ela carrega um número em precisão dupla para um registrador. Nesse caso, eu carrego sempre em registradores de índice par, sempre índice par. Então, eu estou carregando aqui para o registrador F0 o valor de A e para o registrador F2 o valor de B. E aí eu faço a multiplicação. A multiplicação ponto D para dizer que agora eu vou trabalhar com valores em precisão dupla. F0 vezes F2 e armazenando em F4. Importante, todas as instruções que trabalham em precisão dupla, a gente precisa usar apenas os registradores de índice par. F0, F2, F4, F6, F8 e assim por diante. Porque para o MIPS colocar no banco de registradores de ponto flutuante um valor em precisão dupla, ele sempre vai precisar de dois registradores. 64 não cabe em 32, então ele precisa de 2 de 32 para representar o valor de 64. E a convenção é que tem que sempre começar num registrador de índice par. Se eu fizer isso daqui, inclusive, F5 recebendo o resultado, isso aqui vai gerar uma exceção, porque isso aqui não pode ocorrer na arquitetura MIPS. Então eu tenho que trabalhar sempre com índices pares aqui nos registradores. Né? E aqui uma syscall para finalizar o programa. Né? Então esse é um exemplo que está usando a precisão dupla. Neste exemplo, nós vamos ver como que a gente pode calcular aqui a conversão de temperatura em Fahrenheit para Celsius, usando essa equação. Então, nesta equação, nós temos o valor que a gente quer converter e a gente vai fazer a subtração
de 32, multiplicar por 5 e dividir por 9. E eu quero que o meu programa ele tenha uma precisão, o resultado, né, ao final não seja arredondado. Quer dizer, eu quero ter precisão, uma precisão no meu resultado com um número com vírgula, um número real. Então, como que a gente vai trabalhar para implementar essa equação? Então, aqui eu defini o meu programa. Eu tenho essa variável e ela já tem um valor. Eu quero converter 70 graus em Fahrenheit para Celsius. E aí eu defini no segmento de dados todas aquelas constantes que a minha equação trabalha. Então, 32, 5 e 9. Aqui o valor convertido, eu vou armazenar em memória também. E uma string, para eu imprimir lá no finalzinho do programa. O valor em Celsius é igual a. Né? Eu vou imprimir o valor convertido. Primeira coisa que eu faço no meu programa. Então, MIPS é uma arquitetura do tipo load store, quer dizer, primeiro eu carrego os valores que eu vou processar, processo e depois faço store. Primeiro momento, eu crio ponteiro para todas as minhas variáveis, para a variável que eu quero converter, para as constantes e para o valor de resultado. Aí eu carrego esses valores para o banco de inteiros, né? Então estou convertendo esses valores. Aqui todos esses valores aqui são inteiros, então eles vão ser carregados primeiro no banco de valores inteiros. Assim, porque eu quis fazer dessa forma. A gente poderia trabalhar ele de maneira direta e carregar direto para o registrador de ponto flutuante. Aqui eu fiz dessa forma para mostrar um número maior de instruções em ponto flutuante que a gente tem na arquitetura MIPS para resolver o problema. Então, eu carreguei os valores para o banco e agora eu transfiro de um banco para o outro. Então, eu peguei do banco de inteiros os valores que eu carreguei da memória e vou transferir todos para o coprocessador C1. Depois que eu faço a transferência dos valores, eu vou realizar a conversão dos valores. Então, eu vou transformar todos de Word para precisão simples, para float. Né? Após eu ter os valores já convertidos, eu realizo, então, as operações de subtração, né, que eu tenho na minha equação, depois multiplico por 5 e faço a divisão, tudo em precisão simples, né, todas as operações em precisões simples. Quando eu tenho o resultado em F12, eu armazeno no ponteiro S4. S4 é o ponteiro lá que referencia a variável Celsius. Né? Então, eu faço store aqui. Terminei o meu programa, mando imprimir a mensagem. A mensagem é por meio da Syscall 4. Então, estou imprimindo aqui a mensagem, o valor em Celsius igual a. E aqui eu mando imprimir o valor calculado. Essa Syscall número 2, ela pega como argumento o F12. Então, quando as Syscalls que trabalham com números em ponto flutuante, elas vão trabalhar geralmente com esse registrador como sendo de passagem de argumento. Então, eu estou usando aqui para passar argumento para a minha Syscall. E aqui é uma última Syscall para finalizar o programa. Montei o programa aqui e vou mandar executar. Então, lá a gente tem o valor convertido, o valor em Celsius é igual a 21 graus. Então, 21,1 graus Celsius são equivalentes aos 70 graus lá em Fahrenheit. Então, esse é um exemplo completo, né, que trabalha uma equação que faz um cálculo em precisão simples.